Quando a gente olha nos olhos dela e ela olha de volta, tudo fica assim, meio fora do normal. Porque a gente se sente mais forte e mais fraco ao mesmo tempo. Se sente eufórico e ao mesmo tempo apavorado. Aliás, a gente não sabe o que sente. Só sabe que tipo de homem quer ser. É como se alcançasse o inalcançável sem estar preparado. Vemos um museu cercado de policiais, quando repentinamente um grande dragão sai de dentro das portas do local, derrubando as viaturas e jogando fogo. É quando algo puxa os policiais e os salva. O vilão, Mistério, olha para cima irritado e sem aviso uma teia desferida em seu capacete, sem fazer estrago, quase como uma piada com o vilão. Os policiais olham para cima maravilhados, então ele surge epicamente. O Homem-Aranha socando o gigante dragão, o fazendo desaparecer em um passe de mágica. Ele pousa em cima de um carro de polícia, ajeita as costas que estão um pouco doloridas e diz: Aí, cabeça de aquário, dragões? Isso aí não tá fora de moda? Vespas gigantes em grande quantidade aparecem, indo em direção ao herói. Mayday Parker continua assistindo. Ela fica tão entusiasmada que até joga sua pipoca pro ar, torcendo pro seu pai. Ela se levanta e vai em direção à janela. May Parker, onde é que você pensa que tá indo? Mãe, eu tô pronta pra ajudar o papai. Ele tá perdendo feio contra as vespas ali. Ela é interrompida quando presta mais atenção na televisão. O Homem-Aranha rapidamente solta uma teia no capacete, puxa o homem e chuta, o quebrando, derrubando Quentin Beck no chão, interpretado pelo ator Bruce Campbell. Seu pai é um profissional. Era só um mistério.
Quando é que vocês vão me dar o crédito? Faz 2 anos que os meus poderes apareceram e a única coisa que vocês me deixam fazer é jogar basquete. É mais seguro, May. A gente conversa disso toda semana. Tá, toda semana. E o papai? Vai chegar pra gente ver o filme? Eu acho que não, querida. Que novidade, né? May diz isso tudo cabisbaixa. Claramente, ela não estava bem. A ausência de Peter a incomodava. Não era a primeira noite que eles perdiam juntos, nem a segunda, nem a 100ª. Mayday se tranca então no seu quarto e a cena corta pro Homem-Aranha sendo aplaudido numa delegacia enquanto todos zombam do Quentin Beck. Quem sabe na próxima aparição você não arranja um emprego melhor, Beck. Vemos Peter se balançando aos poucos por Nova York. Mais um dia de trabalho concluído. Os vilões de fora já vencidos. Mas e os de casa? Ele chega pela janela entrando enquanto a MJ o espera. Ela tira sua máscara e o beija, o segurando em seus O braços. problema na coluna continua? Um amigo me ensinou a pedir ajuda pra estralar de vez em quando. Não. Nem sonhando. Não. Eu não vou fazer o que o outro Peter fez. Não. Pode me largando. Ambos riem juntos, após tantos desencontros ao longo dos anos, ambos estão no ápice do seu relacionamento, se divertindo, tirando o melhor da vida que possuem depois de tanta dor e sacrifícios. Eles param de rir e MJ aponta para o quarto de Mayday. Peter pergunta se deveria ir falar com ela e MJ diz que não. MJ aperta sua barriga com força. Ela e Peter se entreolham. Tem algo implícito. MJ diz que logo May vai entender. Amanhã é um novo dia. Diz ela, enquanto May em seu quarto, abraçada com um urso enorme de pelúcia, diz: Ok, amanhã é um novo dia. Vemos Peter acordando muito antes do despertador tocar, já que seu sentido aranha sempre o avisa. Ele olha pro lado e vê a Mary Jane toda remelenta, uma visão que ele aguardou por anos. Ao mesmo tempo, Mayday Parker também acorda antes do despertador do celular por conta do sentido aranha. É um novo dia. Temos aquela confusão de uma casa, o Peter indo pra lá e pra cá, pegando suas pastas e ferramentas de trabalho, Mayday comendo seu café da manhã porque tá atrasada e a Mary Jane preparando seus roteiros. É uma bagunça, mas uma bagunça agradável. Peter tá vestido de Homem-Aranha e corre até a janela, se despedindo da família, pulando pela janela. Mayday se empolga, pega sua mochila e vai correndo até a janela quando sua mãe interrompe. Não, você não vai e você vai como todo mundo, como todos os meros mortais, andando e usando as perninhas e não pra ficar pulando de prédio em prédio. May se mostra descontente e sai pela porta. Vemos ela andando pela rua quando ela para, olha um beco e tem uma ideia. Ela tá feliz? Tá livre como nunca pôde estar com seus pais. Ela só salta pelos prédios porque, diferente do seu pai, ela não tem habilidade de soltar teias orgânicas. Ela para ao ver algo que chama sua atenção. Ela tá de pé em um prédio, mandando mensagem pro seu pai, perguntando se ele vai pro jogo de basquete dela. Mas ele não responde. Ela para ali chateada, observando uma grande pichação do Homem-Aranha. Disso, vamos para Peter. Ele aparece segurando uma conta de luz vencida. São muitas responsabilidades, muitas preocupações. Desde sempre, a sua mente está cheia. Apesar de bem resolvido e mais velho, essa conta não é da sua casa. Quem cuida da maioria das contas atualmente em casa é a Mary Jane. E aquela conta era do seu laboratório. Após os acontecimentos de Homem-Aranha sem volta para casa, os vilões que retornaram às suas realidades voltaram para o momento atual da linha do tempo. Norman Osborn foi considerado mentalmente estável após provarem que o soro o havia deixado dessa forma, o mesmo para o Otto Octavius. Ambos receberam uma pena de prisão em um hospital psiquiátrico e, por bom comportamento, puderam ficar em uma prisão domiciliar. Então, Peter, se compadecendo de que não sobrava família para nenhum dos dois, fundou com ambos os gênios a Horizon Labs, onde o nosso limite é o horizonte. Dispostos a mudar o mal que fizeram, criar formas de terapia experimentais, próteses mecânicas, curas, tudo, não era fácil manter o lugar. Osborn já não tinha sua fortuna, mas tinha sua inteligência. Seria uma dinâmica bem bacana entre eles, ver todos curados interagindo com o Tobey e trabalhando com subsídios do governo.
é quando pelas portas entra Roderick Kingsley, um antigo funcionário, secretário qualquer da Oscorp e atual candidato a vice-prefeito de Nova York. Após a morte de Norman Osborn, a sua atitude mudou completamente e o homem ganhou influência. Inclusive, após a morte do Harry, foi ele que recebeu as posses da Oscorp, que já havia ido à falência há muito tempo. Kingsley estava lá para conseguir a assinatura de Norman, já que ele voltou dos mortos do nada para a liberação de um equipamento perigoso da Oscorp e que em troca ele aumentaria o subsídio para Horizon, mas Peter diz para Norman não aceitar e assim ele faz. Roderick sai furioso do local, ele é egocêntrico e tem um temperamento explosivo, principalmente quando não consegue o que quer. Ele seria interpretado pelo ator Mark Hamill. Vemos Mayday na escola, ela tem 16 anos e diferente do Peter, na sua época de colégio, ela tem um número bem considerável de amigos, sendo até vista como popular. Ela anda pelo colégio e de certa forma ela gosta de estar ali, ela se sente valorizada, enquanto em casa, nem tanto. Ela está se preparando para o primeiro jogo de basquete do dia, sim, ela joga basquete. É quando ela vê seu amigo Ned Leeds, sim, pois é, não reclama, pelo menos aqui ele vai ser fiel. Ned estava sendo empurrado por um grupo e sofrendo bullying. Eu disse para deixarem ele em paz. Eles ignoram o pedido e então Mayday pega a bola de basquete que estava segurando e joga diretamente no armário ao lado deles, amassando parte dele. Os garotos zombam do Ned, dizendo que até uma mulher era mais homem do que ele. May o ajuda a se levantar. É um garoto muito parecido com o Peter Parker mais novo que conheci. Ele é o melhor amigo da May, o qual ela apelidou de seu idiota favorito. Ned e May veem uma reportagem sobre a luta do Peter contra o Mistério e Ned parece super animado, dizendo despretensiosamente que adoraria ser filho do herói ou alguma coisa do tipo. Imagina só que sorte. May apenas faz uma expressão séria e não responde. Eles conversam sobre seus planos, principalmente a ideia de um jogo de videogame que eles planejavam fazer há anos. Mayday cuidando das artes e Ned da história. Apesar dele não ser tão inteligente, Ned tinha um grande cunho para roteiros. O sonho de ambos era trabalharem juntos nessa indústria, mas antes eles precisariam entrar numa faculdade. Eles se mantêm nesse assunto até falarem de seus pais. May diz como seu pai é super protetor, não a permite fazer nada do que quer, ao mesmo tempo que quase nunca está presente. Ela diz como isso é contraditório. O Ned diz que sente o mesmo, tirando a parte de ser super protetor. Seu pai nem ao menos se importa com ele e nunca tá presente. Ned Leeds Kingsley também tem problemas paternos e sim, ele é filho do político que visitou a Horizon. Claro, ser um político sempre dificulta as coisas, ele nunca tem tempo pra ele. Pelo menos você tem um pai que te apoia. Eu não faço ideia da última vez que o grande Kingsley conversou comigo sem ser sobre a sua tão sonhada candidatura. Diz Ned em descontentamento e deboche, sem entender a situação que May passava em casa. Ned pergunta com que o pai da May trabalha, ela desconversa dizendo que é complicado. Ned pergunta então com que Mary Jane trabalha, e a cena corta, a gente vê um lindo teatro, o mesmo teatro que a gente viu em toda a trilogia. MJ tá lá no meio do palco, diferente de Homem-Aranha 2 e 3, não recebendo ordens, mas dando ordens. Após todos esses anos, a MJ recebeu um relativo sucesso no meio artístico e essa seria sua primeira peça de estreia como diretora, roteirista e atriz. Ela tá no auge da sua carreira, feliz, animada e sendo muito gentil com todos. Vemos um pouco do Peter do trabalho e da May na escola. May joga basquete, Peter usa seu conhecimento científico. Após isso a gente vê ela na aula desenhando um traje do Homem-Aranha para si mesma, muito parecido com o Peter desenhando o traje em Homem-Aranha 1. Ela tá animada, sedenta pela grandeza que tanto quer atingir, quando uma professora chama sua atenção e ela fecha o caderno. O sinal toca, cortamos para ela saindo da aula e se sentando no pátio enquanto escuta o podcast do J. Jonah Jameson falando sobre o Homem-Aranha. Escutar aquilo, por mais que fosse um maluco xingando seu pai, de alguma forma fazia se sentir mais próxima dele, pelo menos um pouco. Jameson para de falar do Homem-Aranha e revela mais uma vez que estava concorrendo a prefeito de Nova York e pretendia vencer de qualquer forma possível. Ao mesmo tempo que Jameson fala isso, a gente ouve outro homem falando a mesma frase. Eu vou vencer de qualquer forma. Vemos Ned Leeds chegando em casa. É fim de tarde, um apartamento enorme na parte mais rica de Nova York. Ned tenta falar o quanto ele teve as maiores notas da sala naquele semestre, mas o pai não parece escutar. É quando ele chega em uma sala e seu pai tem uma reunião com dois homens, o candidato a prefeito e o agente de campanha. Ele tenta dialogar com o pai, que fecha a porta na sua cara sem dizer uma palavra e olhando com um olhar penetrante e apático.
Ned sai andando, decepcionado, enquanto segura um sketchbook pequeno em que desenha trajes de herói para si mesmo, imaginando uma realidade diferente da que vive, abrigado em um mundo de fantasia. Um corte parece demonstrar que algumas horas passaram. Eles conversam sobre a campanha política e que caminho seguir. Eles estavam perdendo nas pesquisas. Kingsley diz ter uma ideia, mas ele é interrompido quando a janela explode. Uma confusão toma conta, a sala é tomada pelo caos e chamas. O agente de campanha pega fogo, gritando, enquanto Kingsley se encontra confuso. A tela balança e é quando a gente tem a revelação, pela primeira vez, dele, o Duende Macabro. A gente vê suas asas assustadoras batendo de um lado para o outro como um demônio, como uma aparição do inferno vindo buscar os condenados que lhe devem a vida. Seu corpo contorcido e bizarro, um monstro do qual apenas a mente do Sam Raimi poderia conceber, no estilo dos seus filmes de terror. Seu capuz esconde uma máscara muito parecida com a do Duende Verde do Willem Dafoe, e em suas mãos uma espada flamejante. Com o mensageiro da morte, ele diz: "O fraco rei faz fraca forte gente. O fraco rei faz fraca forte gente. O fraco rei faz fraca forte gente." Repetindo sem parar a frase, Kingsley olha horrorizado enquanto o duende se aproxima com suas asas. Seu corpo era grotesco. Ele levanta a espada aos céus, mirando na cabeça do candidato à prefeitura. Ele implora pela sua vida, dizendo ter uma família, mas o duende retruca: Os homens de poucas palavras são os melhores. O fogo atinge a cabeça do outro homem, que fora de tela visualmente foi decapitado, sem vida. O duende continua batendo diversas vezes no corpo morto. O Duende Verde, Norman Osborn, era um estrategista metódico, mas esse era violento e imprevisível. O Duende Macabro olha para Kingsley apavorado, sorri e, vendo o terror do homem, diz: Só um aviso, um verbo. Você, o porta-voz. Os duendes estão de volta em Nova York. E a festa só começou! Ele voa rindo para fora do edifício, enquanto todas as janelas estouram com o som da sua risada sônica. Kingsley está sangrando. Um tempo se passou desde o ataque, quando seu filho entra pela porta e encontra o pai. Sem entender o que tinha acontecido, Kingsley grita para o garoto perguntando onde ele teve todo esse tempo. Nem próximo da morte, ele tenta ser um bom pai. Nos laboratórios Horizonte, Peter e Otto conversam sobre as mudanças tecnológicas de todos esses anos, a falta que a Rose fazia na vida do homem e como as contas do laboratório se tornaram insustentáveis. Peter diz que aquela é a única coisa que ele se vê fazendo da vida, mas realmente as coisas estavam muito difíceis. Os Parkers estavam prestes a perder o apartamento deles, já que a Mary Jane recebia de acordo com as peças que fazia, e há muito tempo estava trabalhando na sua própria, então era um tiro de sorte. Aquela poderia ser uma mudança de vida, se a peça fosse um sucesso. Não só isso, mas o laboratório também estava prestes a ser fechado. Peter sente que precisa fazer uma escolha, o seu sonho ou a sua família. A escolha de todo homem adulto. Uma comissão do corpo diretivo da empresa que financiava a Horizon seria feita no dia da apresentação de estreia da MJ como diretora. Peter não tem tempo para pensar nisso quando um grupo de policiais entra no local atrás de Norman Osborn, o acusando de ter desferido o ataque ao candidato a prefeito. Ele é preso. Peter não sabe o que fazer, mas diz que Norman estava lá todo esse tempo. Uma televisão tá ligada passando Kingsley declarando que foi atacado pelo Duende Verde e que ele estava de volta. Peter cerra seus olhos confuso, mas determinado a descobrir o que estava acontecendo. Otto tenta falar com Peter, mas ele já desapareceu. No apartamento de Kingsley, a gente vê o Homem-Aranha entrando pela janela quebrada, analisando o local, os destroços, o cheiro de queimado, a morte. É quando Peter encontra abaixo de uma viga caída uma espécie de dispositivo sonar que emite um sinal sonoro, um sinal localizável. Kingsley está em casa e expulsa da sua sala de reuniões um funcionário. É assim que você trata os seus funcionários? Aranha, você mais do que qualquer um deveria saber que poder é para ser usado contra os mais fracos. Não é isso que você faz com os coitados que você surra toda noite? Mas tudo bem, onde há um duende, há uma aranha. Que conveniência. Logo o candidato que ia no seu lugar ser morto e você sair ileso. É uma tragédia. Realmente uma tragédia. Ele diz que pode até ter seus métodos, mas assassinato não era um deles. Peter ainda desconfia do homem, mas sai do local.
Mãe e filha chegam em casa e MJ pediu comida japonesa para os Parker. Sua filha conta das mensagens do Ned sobre o ataque, diz que está assustada e pergunta do seu pai, mas ele ainda não chegou. Peter está na prisão conversando com Norman. A gente vê Norman sempre muito deprimido na história, não acreditando que fez nenhum bem em sua vida após saber do destino trágico do seu filho, trabalhando horas e horas na Horizon para compensar o mal que fez. O antigo vilão suplica, dizendo que ele não foi o responsável, e Peter diz que sabe, ele vai encontrar quem fez aquilo. MJ liga para ele e ele sai do local. Peter chega com comida japonesa pela janela, dizendo que chegou na loja antes do entregador sair e não quis perder tempo. Durante o jantar, eles tentam conversar de coisas mundanas, mas o assunto não poderia ser outro. May primeiro pergunta o motivo dele não ter aparecido no jogo dela. Até a Mary Jane apareceu. Ele diz que era trabalho, não poderia deixar de lado, como todas as outras vezes que não deixou. Eles falam do Duende, se Peter não vai fazer nada com o Homem-Aranha, e ele diz que já tá fazendo. Ele não a conta nada, sem detalhes, nadinha. Ela se irrita, sentindo-se excluída, sentindo que poderia sim fazer alguma coisa a respeito. Ele não acredita que ela tá pronta. É algo interessante de notar. Peter tenta ao máximo não trazer nenhum assunto da sua vida de Homem-Aranha pra casa, sempre tentando esconder os detalhes de alguma forma. Ele quer manter esses dois mundos separados, principalmente da May, como se a quisesse proteger. No meu aniversário de 14 anos, eu tive que explicar que eu ter grudado na parede foi um delírio coletivo dos convidados. Não dá. Até quando eu vou ter que me esconder? May, de certa forma, despreza a forma que seu pai a trata. Por não aceitar que ela possa ser uma heroína como ele, ela se sente injustiçada, como se não fosse o suficiente para chegar à grandeza do seu pai, como se nunca pudesse ser como ele. São expectativas que ela precisa quebrar ao se soltar das suas amarras. Ela vê seu pai em tantos lugares, tão grande, tão importante, e no fim ela queria ser igual, ou só queria a atenção dele. Peter tá sempre ausente, lutando contra o crime, enquanto ela precisa ficar em casa, só observando até chegar seu momento. Não mostre seus poderes, se esconda. May não quer mais se esconder, ela quer que o mundo a veja. E talvez seja fácil julgar a personagem, mas sabe, ter pais ausentes é algo muito difícil para um adolescente, mesmo que a justificativa seja responsabilidade. Você é muito novo para entender, assim como ela. Várias pessoas aqui no canal já passaram por isso, mas essa é a jornada da May, entender os dilemas do seu pai, porque ela vai passar por eles durante a história. É assim a vida adulta, pessoal. A gente julga nossos pais por tantas coisas na adolescência que eles nos falam, e eles inclusive sempre falam, olha, um dia você vai saber, um dia você vai querer falar isso pro seu filho, mas no fim a gente passa por tudo que eles tentaram nos proteger, e finalmente a gente entende o porquê deles tentarem nos proteger, ou de serem como são. Traumas, responsabilidades, isso vem pra todo mundo algum dia. Porque nesse caso, Mayday Parker somos nós. Eu, você, uma geração de filhos de pais que conquistaram tudo. As expectativas são altas, não das outras pessoas em cima de nós, mas de nós em cima de nós mesmos. Você não vai me ajudar, é o mais seguro. Mais seguro, mais injusto, mais idiota. Você não tá pronta. Seu pai entende o lance aranha melhor do que ninguém. Ah, tá. Entende sim. E de responsabilidade com a família. Ele entende? O que você disse? O que você ouviu. E eu sei que você concorda comigo. Meu jogo, nosso filme, nada. May se levanta da cadeira. Peter tenta impedi-la, mas MJ diz pra deixar ela aí. A função de Mary Jane na história é ser o farol tanto de Peter quanto de May. Enquanto Peter se mantém confuso em como ser um pai, em como proteger sua filha e tá lá por ela ao mesmo tempo, May quer se libertar, ser livre e atingir seu potencial. MJ é uma mãe com uma carreira de sucesso nas apresentações, responsável pelas contas da casa. Ela tá resolvida depois de tantos anos se questionando se seria uma boa mãe, se não acabaria se tornando como seu pai que a maltratava. Ela provou a si mesma que era muito maior do que as suas inseguranças. Ela e Peter conversam sobre o quão é difícil criar uma criança, principalmente nessa idade, e o quanto ele tinha medo de que... Ele só para, não fala o que ia falar e segue em frente sem tocar no assunto. No meio da conversa, existe algo, existe um segredo. Peter disse que achou um dispositivo no apartamento do Kingsley que poderia dar uma pista. Mayday Parker ouve e pega o dispositivo no paletó do pai sem que ele veja. Ela manda uma mensagem pro seu melhor amigo e a gente vê Ned em casa em meio a gritarias do seu pai contra ele e suas notas, o chamando de inútil e imprestável, mesmo que ele tivesse ido tão bem. Ele tá analisando o que parecem ser clínicas de recuperação diferentes na internet. Mas recuperação do quê?
quando ele recebe uma mensagem de May para se encontrarem. Ele sai correndo para sair de casa, para fora do seu sofrimento. Ela foge pela janela e vai encontrar Ned. Os dois amigos tinham um lugar especial que se encontravam, chamado de The Spot, um lugar que eles estavam longe do mundo, em cima de um supermercado. Aquele era seu lugar de conforto, com cadeiras e fotos dos dois. Ned claramente tem uma queda pela May, e a May, bom, talvez ela esteja inclinada, mas ela tem tantas preocupações que nem pensa nisso. Ned tá muito cansado, que May estranha, mas eles conversam sobre suas vidas e planos. May e Ned sonhavam em ir para a faculdade juntos, mas uma coisa tá estranha. Enquanto May fala da sua aplicação para a faculdade, Ned fica quieto. Ela pergunta sobre a carta, mas ele desconversa, sem dizer se realmente se inscreveu ou mandou sua redação. May precisava desestressar, esqueceu um pouco do resto do mundo, e eles conversam sobre música quando May se dá conta que o dispositivo que seu pai encontrou era sônico. Vai até o banheiro e analisa o dispositivo. No caso do Ned, ele coloca o que parece ser uma carta na mochila da garota. Ela retorna, se despede do amigo e desaparece, voltando para casa e trabalhando no aparelho. Ned volta para casa, mas desmaia no caminho. A cena escurece. Mayday, após ativar o dispositivo, passa a madrugada toda tentando encontrar o sinal rastreável, apenas encontrando de manhã. Aparentemente, o sinal estava vindo da Oscorp. Ok, era hora de agir. O momento dela fazer o certo, de seguir os grandes poderes e... alguma coisa. Pelo menos era isso que ela tentava se convencer. Peter entra no quarto dela vestido de Homem-Aranha e ambos têm uma conversa. Mas Peter parece distante, aparentemente pensando nos problemas da sua vida, ao invés de ver que ali na sua frente a sua filha estava perdida. Ele repete o mesmo papo de sempre, que a ama e quer proteger. May o abraça, mas não concorda com o que ele diz. Ela pergunta se ele vai a levar para a escola e ele diz que não, mas dessa vez a intenção da garota é diferente. Peter sai pela porta e vemos que a garota procurava por trajes na internet. May finge sair pela porta de casa e dar tchau para sua mãe. Já na rua, ela pula nas paredes e entra pela janela de casa em um quarto escuro, o quarto em que os Parkers guardavam a tralha velha. Lá ela encontra recortes de jornais, registros dos feitos do Homem-Aranha. Homem-Aranha derrota o Dr. Octopus, ameaça mascarada, Homem de Areia, um ponto onde seu pai parou de tirar fotos pro Clarim, o Abutre capturado, a Gata Negra solta, Homem-Aranha desaparecido de novo, Homem-Aranha com traje preto, Homem baleado no Queens em 2002, fotos do tio Ben e May, um passado que pra nós é mais do que identificável. Ela vê ultrassons estranhos de antes dela nascer. Não deve ser nada, uma dor de barriga talvez. A garota encontra álbuns trancados e um caderno de anotação repleto de nomes, e um em particular chama sua atenção. Annie Parker. Sério que consideraram me chamar de Annie? E eu achando que Mayday era estranha. Ela encontra então uma caixa com uma velha roupa, uma roupa amadora, o traje da aranha humana. Isso vai servir. Ela o coloca, mas o cabelo estufa na máscara, ela não cabe. É então que ela pega uma tesoura velha que estava jogada ali, diz que vai se arrepender e corta o próprio cabelo, deixando ele bem curtinho, acima da altura do ombro. Aranha humana? Não me parece tão ruim. A gente corta pro Ned na escola. Os bullies atacam ele dizendo que a May não tava lá pra defendê-lo. A gente vê o garoto chorando. Vemos May pulando de prédio em prédio, alegre e animada. É o seu momento, finalmente, depois de tanto tempo. Ela avista à frente aquele lugar, antes o berço dos maiores avanços científicos do mundo, agora é um circo de horrores, caído, abandonado, sujo. As instalações da Oscorp eram como um mundo paralelo. É um cenário de filme de terror. Ok. Empresa falida, instalações abandonadas, nada assustador, né? Que isso, você dá conta, May? Empoderamento feminino, vamos lá. Uhul! A garota adentra a instalação principal e os antigos escritórios estão destruídos, vandalizados. O sinal cada vez se intensifica e o bip aumenta de frequência quando seu sentido aranha aciona. Ela olha pra trás e lá tava o doente macabro. Garotinha, mensageiro do diabo, mensageiro do diabo, garotinha. Ai, cara. Ele voa em sua direção com a espada e ela desvia, correndo pelo local. É uma perseguição muito bem montada, escritórios sendo destruídos, ela correndo quando alguém quebra o chão. E aí, tem outro duende?
São 2 duendes perseguindo ela, o principal com as asas e um outro com um planador e sem a espada, jogando abóboras na garota que explodiam. Ela avança dentro da instalação e mais duendes aparecem destruindo o local. Era um enxame de duendes. Ela mantém uma boa luta, derrotando alguns, mas é completamente inexperiente. São muitos duendes, praticamente dezenas, aos montes em cima da garota e a afogando. A claustrofobia ataca, ela chora, a falta de ar, lágrimas saem dos seus olhos e repentinamente ela é desmaiada. Peter chega aos laboratórios Horizonte, mas ele foi atacado. O laboratório foi atacado pelo doente. O Otto tá machucado e o Norman desapareceu, levado pelo Duende Macabro. É quando Peter dá um basta, decidido a ir logo atrás do sinal dispositivo, mas ele não tá no seu bolso. Peter corre, ligando pra MJ e perguntando o dispositivo. Ela não sabe, diz ainda por cima que ligaram dizendo que a May faltou na escola. É quando ele liga os pontos. Vemos Peter e MJ apavorados em casa, o que poderia ter acontecido. Peter vai então como Homem-Aranha até o Kingsley, convencido de que ele era o duende, só para chegar lá, ameaçar o homem o segurando do teto, perguntando onde sua filha estava e perceber que não tinha como ser ele. Ele estava lá o tempo todo, esperando seu filho também retornar da escola. Ele não retornou. May acorda, já é de noite. Ela se sente estranha, sente o vento no seu rosto. Ela olha para baixo e ela tá no céu, a metros de distância do chão, sendo levada pelo duende numa corda. Sim, como aquela cena dos quadrinhos. Ela tá assustada, apavorada e tudo piora quando ela olha para trás e vê junto deles um enxame de duendes. Cortamos para Peter se balançando violentamente pela cidade. Nunca na trilogia a gente viu Tobey ir tão rápido na teia, como se sua vida valesse disso. Não, muito mais do que isso, Peter tinha um rastreador na mochila da May que ele deixava sempre. Cabelo ruivo, a sabedoria é uma benção. Ela se assusta, o que ele queria dizer? Ela tava sem máscara? Não tinha como ele descobrir. Não. Quantas ruivas existem em Nova York? Uma força que ela nunca sentiu vem e ela se solta, colocando a sua máscara de volta para proteger sua identidade. Ela olha para baixo, ela tá caindo no parque de diversões de Coney Island. Peraí, ela não tem teias. Ela fecha os olhos com medo, muito medo. E é quando de repente o vento para. Ela abre os olhos, é o seu pai, o Homem-Aranha. Peter vê os duendes, assustado, são muitos, dezenas. Helicópteros acompanham a situação, aquilo se tornava cada vez mais público. Não era o momento de agir, não agora, era desvantagem. Os duendes explodem em diversas partes do parque de diversão de Coney Island. Peter deixa a May em cima de um prédio quando ela se oferece para ajudar. Ele não diz uma palavra, claramente irritado com a filha, apenas levanta a mão impedindo que ela vá. Ele pula pra ação, socando alguns duendes enquanto outros fogem, usando eles para chegar até a montanha-russa, pulando de um em um. Vemos o Homem-Aranha pulando desesperadamente para cima de uma montanha-russa cheia de pessoas que estava caindo, soltando uma teia nos carrinhos, puxando e impedindo que caiam dos trilhos. Seu foco era salvar civis. Ele desce devagarinho o carrinho, mas do outro lado a roda gigante se solta, caindo em direção ao chão. May não pode fazer nada, ela não tem teias. Não tem. Ela se sente impotente, sem poder fazer nada, mas observa seu pai com um misto de admiração e medo. Peter pula por dentro da roda gigante, se apoiando na parte do meio da roda, soltando diversas teias para segurar. Seu traje começa a rasgar, mas ele já passou por pior. Peter coloca levemente a enorme roda gigante no chão, sem machucar ninguém, apenas dizendo: isso não vai ser nada bom pras minhas costas. O Homem-Aranha salva todo o lugar e sai de lá rapidamente. Ele pula até onde a May tá, ela vai atrás e obviamente uma discussão começa. Você não vai entrar nessa vida, May. Não ainda. E eu já te disse 1 milhão de vezes. Ah, é? Se não agora, quando? Você me disse quando eu recebi os meus poderes, que me treinaria. Mas você nunca fez isso. Peter diz como que ela pôde ser tão irresponsável. Ela nunca tinha feito algo como aquilo. May diz que claro que não tinha feito. Ela nunca pôde nem sair de casa direito, mas quando saiu conseguiu até encontrar um dos lugares que os duendes se escondiam. Ela disse que conseguiria e conseguiu. Isso deixa Peter um pouco sem argumentos. Realmente, ela conseguiu, mas ver a própria filha naquilo é angustiante. A história é o drama do Peter com a sua filha, da ideia de deixar uma flor florescer no momento certo,
com medo de permitir que a sua filha cresça, que ela conquiste o mundo que é dela, por receio de que ela sofra o mesmo que ele sofreu pelas responsabilidades. Ele quase morreu diversas vezes, quase perdeu o amor da sua vida, perdeu o seu melhor amigo. Ver o duende retornando é como ver a possibilidade da sua filha passar pelo exato mesmo que ele passou. Não só isso, mas tinha outra coisa errada em deixar sua filha se arriscar. Realmente, Peter parecia postergar aquela decisão todas as vezes, como se sempre deixasse para o próximo ano e nunca fosse treinar de fato a sua filha, como se não quisesse que ela fizesse parte desse mundo. Ele diz que eles vão conversar em casa, com a mãe dela junto. Ele lhe dá a mão e ele se balança com ela por Nova York. May, ao ver seu pai furioso, decide não contar sobre sua identidade secreta ter sido revelada. É quando passamos pro Ned, derramando uma substância verde no chão e psicótico ao lado de uma loja de sorvete, observando aqueles que faziam bullying com ele, e finalmente os atacando, derrubando cada um no chão, criando a pergunta: como ele fez isso? Vemos um laboratório, o Duende Macabro tá lá, com diversos equipamentos do Duende Verde, Norman Osborn, produzindo soros de duende em larga escala. A gente vê pessoas em estado decadente, sentadas nos cantos, apavoradas, enquanto o duende ri. Peter vai até o túmulo do tio Ben e da tia May. Ele tá confuso, ele não sabe como criar sua filha ou sair daquela situação. Não sabe se ele tá fazendo certo com ela. Peter relembra de uma vez que tava com o tio Ben, ainda uma criança. Tio Ben tava pintando a casa pelo lado de fora, subindo na escada bem alto e arrumando tudo, já que não tinha o dinheiro para pagar alguém para isso. Peter pedia e pedia para ajudar o tio Ben, e ele tava preocupado, mas ao invés de brigar com o garoto ou simplesmente afastá-lo, ele desceu da escada de forma atenciosa, pegou uma porta velha que estava no porão e disse ao Peter que se ele conseguisse pintar tudo, sem falhas, do jeito que ele visse ele fazendo de longe, os dois sairiam para tomar sorvete. E assim ele fez. Peter tentava e tentava, dia após dia, ao ponto de que a casa já estava toda pintada e ele ainda estava tentando. Até que um dia ele conseguiu. Ele finalmente conseguiu. Ben tinha deixado uma parte não pintada da casa para que o Peter fechasse a pintura. E agora que ele tinha aprendido, o Ben permitiu. Peter sorri lembrando disso, dizendo que se ele estivesse aqui, seria muito mais fácil. Ele lembra do dia que a tia May fez a mesma coisa enquanto fazia um chá, ensinando Peter não de uma vez, mas dando tarefas que servissem como treino. Talvez ele devesse fazer o mesmo. Ouvimos um podcast do Jameson falando de 2 ameaças aracnídeas destruindo rodas gigantes. É May passando o podcast pro Peter e MJ dizendo que o quanto aquilo era bom. Bom, sério? Claro, ela e seu pai estavam juntos. May diz que não importa o que eles façam, ela vai atrás daquilo. May diz que é decisão dela. Ele diz que ela só pode decidir quando ela fizesse 18 anos. Mas ela diz que no momento que recebeu aqueles poderes, era a responsabilidade dela decidir o que fazer com eles. Peter fica em silêncio. Kingsley faz uma declaração pública, passa até na televisão, falando sobre o ataque em Coney Island, sobre o quanto os super-humanos eram perigosos e ele era a solução. A transmissão é interrompida, ouvimos uma voz abafada, assustadora e um brasão com o rosto do Duende Verde em tela. Cenas de guerra, de fome, de terror passam, com os duendes narrando de fundo a sua ideologia. Eles passam imagens de Norman Osborn, em seguida do Duende Verde. Fraco, forte. Essa é a diferença fundamental que todos se recusam a aceitar. Eu venho recrutando os mais fracos e os tornando os mais fortes. Evolução, Kingsley, evolução! Eu sou o anjo do inferno e quem quiser se juntar a mim é só gritar por ajuda e eu virei. O duende diz a sua filosofia de que o mundo é um lugar ruim e não importa as coisas boas que você faça para as pessoas, uma hora elas vão te trair. Ele quer acabar com aqueles no poder, provando que o povo é mais forte, provando que essa fachada de poder é falsa, que no fundo os homens lá em cima são fracos, muito parecido com a ideia do Duende Verde. É quando um grito sônico se espalha por quase toda Nova York, ensurdecendo por alguns segundos cada nova-iorquino desavisado. Peter e May também passam por isso, mas ainda mais intensificado pelos seus sentidos aumentados. A transmissão acaba. May olha pra Peter, dizendo: Você não disse que aquele você de outro universo tinha começado com 15 anos? Peter diz que nem 1 milhão de anos eles seriam uma equipe. Ela se irrita e vai até o seu quarto. Peter então se senta, confuso, com medo pela sua filha, mas principalmente preocupado se estava criando ela do jeito certo. Mary Jane se senta ao seu lado, como sempre.
ela era o seu farol. Ela pega um antigo álbum de fotos, com fotos dele com o tio Ben, da tia May, muito idosa, e do seu casamento com a MJ, mas principalmente mais e mais fotos da sua filha, do seu nascimento, seu primeiro aniversário, os dois jogando beisebol, assim como ele fazia com o tio Ben, vê o prêmio de ciências dela, o primeiro jogo de basquete vencido, uma foto dela com o Ned, que ele suspira porque, droga, logo ela ia estar namorando, e isso é terrível para um pai aceitar. Mas principalmente a gente vê uma foto dela vestida de Homem-Aranha, com os bracinhos na cintura. Mary Jane diz que não escolheria por ele. Os poderes da garota vieram dele, mas que pelo menos aquelas fotos poderiam ajudar. E qualquer decisão que ele tomasse, ela apoiaria, desde que houvesse proteção contra quedas. Ele chega no quarto da May, que tá chateada, desenhando um traje. Ele toca na porta, ela esconde o traje, ambos têm uma pequena conversa e Peter diz que vai treiná-la, mas com uma condição: proteção. Trocamos pro Ned, ele tá pronto para jogar o que seja lá que for o seu vício fora, aquela substância verde. Ele segura um frasco da substância que tomava e tá prestes a jogar pelo ralo. É quando Roderick Kingsley se aproxima, bêbado como sempre, derrubando tudo. Ned não entende, mas seu pai lhe observava, dizendo que soube dos garotos espancados por ele na sorveteria. E não, ele não estava bravo. Na verdade, estava relativamente orgulhoso, dizendo que Ned era exatamente como ele. Ele deixa a sala sem dizer mais nada. Ned segura o frasco, tremendo, assustado. Ele se pergunta: não pode ser. Ele treme, lacrimeja. Não como ele. Não, eu não posso ser como ele. Não, eu não sou como ele. Não, eu não sou. Não vemos a cena, apenas ouvimos o som de um frasco, deixando implícito se Ned chegou a usar a substância ou a jogou fora. Em seguida, May tá na escola. O Ned não apareceu, o que ela estranha. Lá ela vê colegas apoiando os doentes como se fosse uma espécie de revolução. Cartazes, amigos vestidos usando máscaras e tudo de direito. MJ tá em casa, se preparando para ir ao teatro e fazer os preparativos para a peça, quando entra no quarto da May e encontra seu caderno aberto. A garota havia desenhado vários trajes, mas um específico chama a atenção da MJ. Peter tá na Horizon, o local foi fechado porque ele não conseguiu pagar. Peter teria diversos problemas financeiros no filme, tentando vender para alguém as suas ideias, mas quase nunca conseguindo. Até que bom, o local é fechado. Ele vê o horário e percebe que vai se atrasar para buscar a May na escola. Ele a busca de carro e May fica um pouco incomodada, perguntando por que eles não podem ir de teia. Ele diz que se isso é o que ela quer, é isso que ela vai ter. Ele lhe entrega uma caixa. Quando ela abre, a May vê um traje caseiro feito de equipamentos de proteção infantil, incluindo um capacete. Os dois riem, mesmo que ela ache aquilo meio ridículo. Sério? Eu não preciso de proteção. Abaixo do traje, ela vê um dispositivo estranho. Ao apertar um botão, o dispositivo solta teias pelo carro. Peter basicamente criou atiradores de teia baseados nos seus irmãos do multiverso pra May, já que ela nasceu sem a habilidade das teias orgânicas. Ele para o carro e os dois sobem no terraço de um prédio, começando o treinamento. No caminho, vemos May enviando mensagens pro Ned, que não responde. Vemos ele em seu quarto, chorando, sozinho no escuro. Eu preciso de mais! Peter e May começam o treinamento, uma das cenas mais puras do filme. May aparece observando Peter, cada um em um canto do prédio, se preparando para o treino. May já não se lembrava qual havia sido a última vez que teve um tempo a sós com seu pai. Eles atiram teias um no outro, lutam descompromissadamente. O que era para ser um treinamento sério se torna mais um momento de diversão do que qualquer outra coisa. Mesmo que seu pai tente lhe ensinar como soltar certos tipos específicos de teia, como acertar alvos e desferir ataques, ele não sabe muito bem o que ensinar, afinal tudo que ele aprendeu foi através da experiência. Peter quer ensinar a May a se balançar e ela propõe uma corrida. Ambos pulam do prédio juntos e temos uma cena linda. O Peter se balançando e vendo a sua filha de baixo, desengonçada enquanto tenta se balançar. Sua própria filha crescendo, amadurecendo, se arriscando e, melhor de tudo, feliz. Peter começa a entender o motivo de ser tão importante deixá-la se soltar. Aquele apartamento fechado, aquela escola não eram o lugar da May. Ela merecia o mundo. Os dois continuam se balançando juntos, ambos param em cima de um prédio, rindo muito. Quão rápido eu fui me balançando, meu Deus! Como você se acostuma? É a melhor coisa que eu já fiz. O vento no meu rosto. É bem parecido com basquete, na verdade. Não me pergunta o motivo. Ambos se sentam e têm uma conversa linda. Peter pergunta o motivo dela querer ser a tal da Garota Aranha. Ela diz, meio desviando do assunto, que é pra ser como ele. Mas não é verdade. Por enquanto a gente fica nisso. Peter explica seu motivo de ser Homem-Aranha, conta novamente a história do seu tio e algumas das suas aventuras. Ambos estão compartilhando o que nunca compartilharam, uma vida que Peter deixou apenas os mínimos detalhes para mim. Por quê?
Ainda a gente não sabe. Peter olha para sua filha e por um segundo ela vê outra pessoa. Ela vê uma garota de cabelos escuros e olhos azuis. A sua animação e felicidade diminuem. Tem algo errado. Peter treme. Alguém telefona para Peter interrompendo a conversa. Norman foi solto. Ele anuncia isso a May e salta do prédio antes que ela perguntasse se pode ir junto e vai embora. Peter vai até a prisão. Norman foi liberto por falta de provas. Uma multidão de pessoas o espera. De um lado, pessoas o vaiando, chamando de assassino, monstro. E do outro, pessoas o apoiando, falando que ele era um gênio, um exemplo a ser seguido. Mesmo que o Duende não fosse ele de fato. Peter chama Norman e Otto para a recém-fechada Horizon para tentar criar uma cura para os doentes e uma forma de inibir o grito sônico do Duende Macabro. Vemos May pegando bandidos, sendo fotografada, salvando crianças. É uma montagem tipo aquela do primeiro filme do Homem-Aranha. Quão importante é uma mulher sendo heroína e como sentiam falta de... Essa garota deve ser uma daquelas celebridades de internet que só quer atenção, sabe? Nem ferrando que é uma heroína. Peraí, uma garota? Garota aranha? Isso aí já é lacração, cara. Daqui a pouco eu vou inventar o quê? Gay aranha? Esse mundo tá perdido mesmo. A cena corta, uma música tensa se inicia e ouvimos os sons de planadores e de água. Vemos duendes aos montes voando pelos esgotos, como abelhas, vespas em laboratórios secretos, espalhados, sujos, pessoas em situações deploráveis, algumas rindo ininterruptamente, outras gritando por ajuda e amparo. O Duende Macabro está sentado em uma cadeira de destroços quando recebe 2 políticos. O morador de rua da cena anterior aparece e diz: Hail Green Goblin. Olá, senadores. Esse é o Johnny. Vocês não lembram dele, mas ele se lembra de vocês. O duende diz que era a hora da sua iniciação. O homem é injetado com soros e grita em loucura. Seu corpo se modifica violentamente ali mesmo. O Duende Macabro sai andando e pede para um dos duendes encontrar a garota de cabelos ruivos. Ela não pode impedir os planos deles pro Kingsley. O duende parece cansado, exausto e desaparece na escuridão enquanto ouvimos os gritos dos 2 senadores morrendo à distância, sem ajuda. Vemos na TV entrevistas de pessoas que concordam que deveriam tirar as pessoas de cima do poder, que o poder era do povo, que nós somos a revolução. Hail the Green Goblin. Peter chega em casa de noite, a May tá dormindo depois daquele dia cansativo. Ele a cobre e dá um beijo de boa noite. A cena corta, Peter se deita ao MJ em sua cama, desabafando de tudo que tá acontecendo. Ela diz que eles já passaram por pior, muito pior. Peter não quer se lembrar daquilo, simplesmente não quer, mas concorda que depois de tudo que aconteceu, que ainda não nos foi revelado, não é possível que nada seja mais difícil. Na verdade, só uma coisa, a possibilidade de perder a May. É ali que ele começa a duvidar do treinamento que ele tá dando pra filha. Seria o correto? MJ tenta confortar o marido, dizendo que ele era a pessoa mais responsável que ele conhecia, que entendia a desconfiança dele. Mas depois de todos esses anos e tudo que aconteceu, o que mais poderia abalar os Parker? Vemos Peter conversando com a MJ sobre o soro do duende, que eles estavam tentando criar uma cura e que talvez ele não poderia ir pra peça dela. Diferente das reações anteriores de outros filmes, ela parece entender, dizendo que ele já compensou várias peças que ele não apareceu. Ele diz que conseguiria chegar no final e MJ garante que ninguém vai barrar a entrada dele, já que, bom, ela era a dona da coisa toda. No dia seguinte, May fica sabendo na escola que o Ned desmaiou no dia anterior. Ela sai correndo e se balança até o hospital. Ela é a única que aparece lá. A única, nem ao menos o pai do Ned tá lá. Os médicos não conseguem nem furar sua pele de tão dura. Peter continua trabalhando com os 2 gênios, tentando usar o sonar que a May usou para encontrar a base, para encontrar a localização de todos os duendes. May tenta ligar para o pai do Ned, mas ele tá ocupado demais, espancando um homem violentamente no seu escritório, dizendo que aquele era seu dia de vitória e ninguém iria estragar. Ned acorda e eles conversam. Ele parece triste por conta do seu pai, May o convida para a peça da sua mãe para que ele não fique sozinho. Ela sabe como é estar sozinha, ela não quer isso com seu melhor amigo, sabendo que pode ajudar. Peter, junto de Otto e Norman, descobrem que um dos sinais está vindo da casa do Kingsley, provando de uma vez por todas de que ele era o duende. Peter sai rapidamente do local vestindo seu traje. O homem que Kingsley espancava parece morto. É quando, através de uma ligação, ele descobre que perdeu as eleições para J. Jonah Jameson, e ele se enfurece, sumindo da sala e gritando com todos. Peter chega na casa do Kingsley, entrando pelo quarto do Ned, o único com a janela aberta. É um quarto bagunçado, sujo até demais para um adolescente, como se seu pai não se preocupasse bastante nem para pedir que o filho arrumasse, quando se depara com algo e se assusta. A cena corta.
May aparece na peça da sua mãe junto com Ned, notando a ausência do seu pai e mais uma vez se frustrando com ela. Ela tem um diálogo com a sua mãe e perde o Ned de vista. A gente vê ele à distância, chorando ao ver a May conversando com a Mary Jane. De certa forma, aquela relação familiar tão forte causava inveja no garoto. Era tudo o que ele mais queria. Um sentimento impuro o dominava, a inveja, que ele não suportava. Vemos o garoto consumindo a globulina verde, se arrastando pela parede. May o procura e encontra seu amigo em um beco ao lado da peça, passando mal. Mas não era tão simples. A cena troca pro Peter no quarto do Ned, se deparando com todo o equipamento e o soro do Duende Macabro espalhados pelo quarto. Do ponto de vista da May, ela vê seu amigo vestido de Duende Macabro. Ned conversa com May no beco enquanto sua voz altera entre a normalidade e completa loucura. Ambos estão com a adrenalina ultrapassando os limites. Não entende! Não entende! Você não entende! Como é ser como eu? Você é tão forte, tão inteligente, tão... Por quê? Por que eu não posso ser igual a você? Bem, eu preciso de ajuda, por favor. Eu não consigo largar, eu não consigo não usar. É tão bom. Eu te invejo, Mayday Parker. E isso tá me consumindo. Será que a sua mãe pode me ajudar? Vemos Ned desaparecendo enquanto pula entre os prédios, muito mais rápido que May pode acompanhar. O sentimento de ser superior tomava o Ned, alguém que se sentia inferior a todos os momentos, fraco, indefeso, querendo sempre estar nos holofotes, mas vendo sempre outros no seu lugar enquanto seu pai o cobrava sucesso. Ele permanecia no banco de reserva, aguardando seu grande momento. Não mais, agora ele era a estrela. E o show iria começar. Vemos delírios do Ned, momentos do seu passado. O seu pai é um alcoólatra, viciado como filho, o machucando, gritando. A gente vê uma linda mulher, brilhante, a mãe do Ned. Mas tudo isso se torna uma tempestade, com a bela mulher sendo levada por uma overdose por uso de drogas após a morte do irmão recém-nascido do Ned. Ouvimos Roderick insultando sua mulher antes dela desaparecer na escuridão. Ned não quer se tornar como sua mãe ou seu pai, mas cada vez mais replica mais e mais os seus atos sem perceber. Uma explosão acontece, May grita pelo Ned, mas ele desaparece. Lá dentro do teatro, Mary Jane é atacada pelo Duende Macabro. Ele diz que sabe da prole amaldiçoada dela, mas MJ se defende usando os atiradores de teia que Peter lhe deu de presente, ganhando tempo para fugir. Pois é, já chega de ver a MJ sendo resgatada todo o filme. Aqui ela se salva. May veste o seu traje e tenta lutar contra o Duende, que joga uma bomba em direção da MJ. May simplesmente se joga na frente e é lançada em direção à sua mãe, fazendo as duas caírem juntas e ela quebrar todo o seu traje. Peter aparece no local aterrorizado, ambas estão bem, felizmente, mas MJ quebrou o tornozelo. May diz que o Ned era o Duende Macabro. Peter interrompe perguntando por que dele tê-lo atacado, como ele poderia saber, sendo que o Peter sempre a aconselhou a nunca contar seu segredo. May, envergonhada, revela que no dia de Coney Island sua máscara foi retirada. Peter obviamente se enfurece, larga May lá sem dizer uma palavra e leva MJ até uma ambulância, em seguida puxando sua filha até o terraço. Você sabe do peso dos seus atos? Essa máscara não é brinquedo. Eu sei. Não parece saber porque sua mãe poderia ter morrido. E você sabe de quem que seria a culpa? Seria sua. Minha? Sua culpa. Se você tivesse aqui pra protegê-la, tudo estaria bem. Ou se você tivesse comigo em qualquer momento. Agora não, mocinha. Agora não. Você não deveria ter vestido aquele traje. E eu? Que tipo de pai eu sou te incentivando a isso? Ué, não era o que o vovô falava? Fazer o certo, grandes poderes e grandes responsabilidades. Pode parar por aí mesmo, não ouse completar essa frase sem saber o que ela significa. Você não sabe nada sobre responsabilidades, Mayday Parker. Eu não sei? E sua família, pai? O quão responsável você tem sido? Tudo que eu faço é pra proteger você e a sua mãe. E isso tem funcionado muito bem. Eu recomendo você mudar o seu tom comigo. Eu ainda não entendo por que você não me contou que sua identidade foi revelada. É pra isso que nós usamos máscaras. Eu tive medo. Medo? Medo do quê? Eu tenho medo de te dizer qualquer coisa, pai. De não estar com você, pai.
Mesmo correndo atrás de você com essa fantasia ridícula, eu estava na peça da mamãe. Mesmo assim, eu participei do meu jogo de basquete, enquanto você não conseguiu nem ao menos aparecer no meu aniversário de 16 anos. Com esse traje ridículo, eu poderia ouvir sua voz. Poderia treinar com você. Pelo menos poderia estar do seu lado, nem que fosse pra ver você de máscara. May se sente hipócrita. Ela foi quem sempre reclamou do seu pai não lhe contar a verdade sobre sua vida como Homem-Aranha. E ela fez o mesmo. No fim, ela tinha medo de decepcionar seu pai, de perder o pouco de chance de tê-lo por perto. Se ela contasse que sua identidade foi revelada, Peter não a deixaria ser a Garota-Aranha. Eles não estariam juntos, não poderiam estar um ao lado do outro. Peter é seu herói, ela só queria estar com ele. Peter sabe que tá errado, sabe do tempo que perdeu por conta da sua vida, mas ele lembra das palavras do seu tio. É um conflito que ele não sabe como resolver. É o que o tio Ben iria querer, que ele perdesse a vida da sua filha? É quando Peter para, tomado por lágrimas fortes em seu rosto, ele olha para sua própria filha. Você não sabe o quão importante é manter essa máscara. May fica irritada, ele tava falando daquilo de novo esse papo sobre máscaras. É como se toda a sua vida fosse vivendo atrás de uma máscara, mesmo que não literal. É quando Peter diz em um tom abafado: eu não posso te perder como eu perdi ela. Me perder? Como assim me perder? May, do seu ódio, vai pra uma confusão estranha. Peter olha para sua filha como se ela fosse o diamante mais precioso do mundo. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas ele não as deixa cair, tentando ser forte por ele mesmo, pela MJ e pela May. É como se as piores lembranças viessem à tona, a dor, a tristeza, tudo de novo. Você não é a primeira. Peter ainda tenta conter as lágrimas. May parece chocada. É quando ela liga os pontos. Os álbuns trancados, os ultrassons que não eram dela, o nome N no caderno de anotações. Não eram dos nomes que consideraram pra ela, era outra coisa. Meu Deus, Peter não se contém, as lágrimas eram inevitáveis. Ele diz pra May levar sua mãe do hospital pra casa, saindo dali sem dizer uma palavra com o rosto em lágrimas, deixando a garota em choque. A tela escurece. Vemos Ned chegando em casa, o Homem-Aranha tá lá, esperando nas sombras. Nunca vimos um Peter Parker tão calmo e ameaçador. Ele desce, confronta o garoto, chegando mais perto e perto. Ele tá enfraquecido, vestindo o traje do Duende Macabro. Era ele, era realmente... Uma bomba cai entre as pernas de Peter. Ela explode violentamente quando Peter empurra o Ned. O garoto queima metade do seu rosto e se arrasta para consumir mais soro do Duende. Meu rosto! Pai! Meu rosto! Quando ele olha para trás, Roderick Kingsley, voando com suas asas e segurando a espada flamejante. Era ele. Após a morte do Norman Osborn, Kingsley se convenceu que os fracos não tinham lugar no mundo e que ele era um desses fracos, um fracassado, e usaria todos os meios para nunca mais se sentir assim novamente, nunca mais ser ridicularizado ou deixado para trás. Foi quando ele começou a se envolver com a política e o crime organizado. Após a morte de Harry Osborn, ele se aproveitou do material deixado pelo homem e começou a desenvolver um plano. Toda a sua propaganda política, desde o início, implica no fim dos super-humanos, que eles são uma ameaça. Kingsley criou o próprio problema para solucionar, criou os duendes para acabar com eles, mas o povo não o escutou. Ele é sim, de fato, um seguidor da ideia do grupo, mas ele os utiliza ao seu favor, utiliza da fragilidade de pessoas quebradas, perdidas para se beneficiar, pessoas que realmente acreditam que o mundo as falhou, de que a bondade não vale a pena, que elas perderam a batalha. Uma das grandes críticas é que justamente quem comanda e manipula todas essas pessoas é alguém do poder, um político. Uma crítica em como o povo é tão carente em questão de ser representado e ter sua voz escutada que qualquer pessoa que oferece isso se torna como um deus para eles, e essa filosofia se torna única. Por isso a justificativa filosófica deles é tão esdrúxula. Ele não realmente acredita nisso, mas se aproveita de pessoas mais frágeis que foram injustiçadas para criar um inimigo falso para ele combater na sua posição de poder. Um grupo de pessoas que, entre muitas aspas, odeia o bem. Os pobres trabalhadores e nova-iorquinos que não suportavam mais sofrer e encontraram um refúgio no culto dos duendes. Ele usa o próprio filho Ned Leeds Kingsley como bode expiatório para despistar as pistas de que ele seria o Duende Macabro. Descobrimos que Ned, na verdade, não tinha usado o frasco anteriormente. O que houve é que seu próprio pai o injetou com a globulina.
Ned tentou parar com seu vício, mas aquilo não estava no seu controle. É uma história sobre família, pais e filhos, relações humanas complicadas e muitas vezes imperfeitas. A gente vê um pai superprotetor que protegeu sua filha mais do que deveria do seu destino, da sua responsabilidade. E do outro lado, um outro pai, só que um doente, que usou o próprio filho como uma arma, como um peão em um grande jogo de xadrez. Duas famílias quebradas por motivos diferentes. Peter tá incrédulo, não consegue aceitar que aquilo foi feito com uma criança da idade da sua filha. Kingsley desenvolve um plano para atacar o JJ, que se tornou prefeito. As ruas de Nova York já estavam um caos, pessoas protestando a favor dos doentes. Aquele mundo, aquele povo, poderiam não ser do Roderick Kingsley, mas eram do Duende Macabro. Ele sai pela janela rindo, quase estourando os ouvidos do Peter com seu grito sônico. Ned desapareceu e o Homem-Aranha tá à beira da morte, mas ainda se levanta. Os Parkers chegam em casa e Peter chega pela janela. É dia da posse de Jameson como prefeito, ele tá na televisão já fazendo seus preparativos. May implora para deixá-la ir com ele, mas ele diz que não, aquela era a sua batalha. May dessa vez não retruca, apenas aceita, lembrando do que ele havia dito sobre perdê-la. MJ tenta impedir o Peter, mas mesmo assim ele sai pela janela para a luta. MJ se senta, triste, acabada na mesa de jantar, e May não sabe o que fazer. Ela estragou tudo. A cena corta, Jameson tá fazendo seu discurso de posse em um evento montado no meio do Central Park, quando de trás dele dezenas e dezenas e dezenas de duendes aparecem, saindo dos esgotos, dos prédios, destruindo qualquer propriedade ao redor. Talvez até uma centena deles atacando o local, jogando bombas, enquanto do meio da fumaça e destruição, o Rei Duende, o Duende Macabro, aparece. Vemos Peter se balançando violentamente ainda longe do local. O Duende Macabro segura Norman Osborn no ar, prestes a matá-lo com a espada, dizendo que aquele era o resto do peso morto do que já foi um homem de valores, que preservava os mais fortes da espécie. Ele tá prestes a matar o Norman quando Peter chega e o resgata, surrando o duende e começando uma batalha, enquanto Norman, fraco, se esconde. May se senta no telhado da sua casa, sozinha, desesperançosa. Seu pai acabara de sair em uma luta da qual poderia não voltar. Mais uma vez, mais um dia, como centenas de outros dias em que ela ouviu se balançar pela janela, impotente, incapaz de usar os seus grandes poderes. May entendia o valor de seus poderes, mas não entendia as responsabilidades que eles traziam. Lágrimas caem do rosto da garota, lágrimas de vergonha, a vergonha do seu erro, da dor que causou, a confusão criada única e exclusivamente por ela, por só querer ser melhor, querer ser como ele, o seu herói. A gente vê flashbacks da May observando seu pai vestido de Homem-Aranha. Ela o olha de baixo, ele brilha de forma lúdica, enquanto os olhos da pequena Mayday se enchem. Ela via o seu herói, perfeito, que ao longo do tempo foi se tornando para ela cada vez mais imperfeito. As ausências, os desencontros, os aniversários perdidos, os jogos de basquete não assistidos, as conversas nunca tidas. Esse era o Homem-Aranha para Mayday Parker, um assento vazio. Repentinamente, um som de madeira é escutado, mas seu sentido aracnídeo não ativa. Ela olha para trás assustada, e é sua mãe. Vai embora. Não vai dizer nada? Não vai me dar algum discurso motivacional? Não, só vou ficar aqui. May tenta ser forte, tenta se segurar. Aquela angústia, dor no seu coração imploram para sair. E, estranhamente, de alguma forma, ela se sente segura perto da sua mãe, mais forte e mais fraca ao mesmo tempo. E de um segundo para outro, com um estalar de dedos, May despenca em choro, soltando tudo, dizendo o quanto aquilo doía. Aquele peso, a falta, o medo, as expectativas. Diz que ela sabia sobre a sua irmã, a irmã que nunca teve. É compreensível que seu pai a protegesse tanto. Ele não queria que aquilo acontecesse de novo, mas ela foi tão injusta, grosseira, irresponsável. Ela não sabia, como poderia? Tudo estava tão confuso. Ela disse que precisava mais do que nunca ser a Garota Aranha, mas não para estar mais próxima do seu pai, não para provar algo como ela queria antes, mas porque ela precisava ser, ela só precisava. Isso a assusta, porque dessa vez era para valer. Sua mãe a abraça, abaixo do sol da manhã, e May fecha seus olhos. Ele era diamante precioso, mas esse não era o mundo dela, May. É injusto, é doloroso, mas eu e seu pai fizemos escolhas. E a gente viveu com as responsabilidades delas. Um dia,
como qualquer outro, um inimigo descobriu a identidade do seu pai. E dessa vez ele não conseguiu. Não conseguiu salvar quem ele mais amava. Tudo despencou. Parecia que iria acabar entre mim e ele. Não tinha luz no mundo quando ele se foi. Mas então, numa tarde de primavera, foi a primeira vez que ele sentiu. Esse é o problema do Peter. Aquele sexto sentido dele não deixa nada passar. Foi aí que você veio. A nossa luz na escuridão. No meio das ruínas, uma linda garotinha de cabelos ruivos e olhos azuis. Foi um medo danado pensar que poderia acontecer com você também. Mas lá estava você, mais forte a cada dia, aprendendo, crescendo. Sabe aquilo que todo pai diz sobre seus filhos mudarem o mundo? Normalmente é exagero. Não são todas as pessoas que mudam o mundo, mas você. Desde que eu te vi subindo pela parede pela primeira vez, eu soube que você é a melhor de nós. May, eu e seu pai, a gente é tão imperfeitos, tão errados. Ferimos um ao outro tantas vezes. E fizemos escolhas para protegermos o que amamos. E chegou sua hora de fazer a sua, filha. Se você sente que é o que precisa ser, então vá, faça, seja a melhor de nós. Seja o que eu não fui. Seja o que o seu pai não foi. Foi para isso que criamos você. Você é uma Parker Watson. O melhor de nós dois e um serzinho de luz. Você é minha estrela guia, Mayday Parker. E eu te amo. May tem flashbacks das noites de filme, dos presentes dados pelo seu pai, das nerdices que ele dizia sobre ciência, do seu treino no terraço, dos jantares, dele a ensinando a dirigir. É quando ela se levanta, limpa as lágrimas e diz: Tá legal. Rei Duende é o meu A cena corta rapidamente pra May emergindo no porão. É quando a MJ tira de uma caixa vermelha novinha um traje, que inicialmente não aparece pro público. A cena corta. Kingsley tá de pé no meio do caos quando o Homem-Aranha chega, todo surrado, acabado. Depois a gente vê o Osborn e o Otto ali do lado, trabalhando como loucos em dispositivos pros ouvidos e uma cura, quando a gente ouve um barulho na janela. Toques leves. Otto pergunta se é Peter e a gente ouve a May dizendo: é a idiota que vai salvar ele. Peter soca o Kingsley enquanto este tenta acertá-lo com a sua espada. O fogo queima partes da sua roupa, mas a adrenalina é tanta que nem dor mais ele sente. Diversos duendes começam a atrapalhar a batalha, gritando no Peter com seus gritos sônicos, quando Kingsley se aproxima, preparado para o ataque final. Ok, se lembra, May? É como jogar basquete. O Jameson vai adorar isso. Como você conseguiu esse traje? Ah, a mamãe me deu. É injusto que ele seja tão mais legal do que o meu. É o que dizem. Retrô saiu da moda. Eu não sou retrô. Ah, mas você já tá velhinho. Velhinho? É, quer que eu estale as suas costas? Peter diz que pode dar conta dele. Ela deveria ir atrás de curar o máximo de civis possíveis. Foi mal aí. Ai, essa doeu. Vemos Norman deixando de se esconder e atacando um dos duendes que voava. Não, ele não seria fraco e não precisava do soro para ser forte. Ele consegue assumir o controle do planador e ajuda May e Peter na batalha. May, no meio do enxame dos duendes, vê o Ned, com metade do seu rosto queimado, jogando bombas e completamente fora de si. De todos ali, ele era o mais alterado. O soro tinha sido colocado tantas vezes no garoto que era possível ver suas veias saltando em verde. May vai atrás, gritando seu nome.
Peter tá salvando pessoas quando vê Roderick sobrevoando os prédios e observando o caos. Na parte da May, ela tenta curar e salvar quanto pode, mas os policiais estão atirando nos doentes, matando alguns, enquanto ela implora para que eles parem com aquilo, ela poderia curar todos. É quando Ned a ataca violentamente. Ela tenta alcançar uma das curas, ele tá fora de si, totalmente. Aquele não era mais seu melhor amigo. Ela consegue desferir uma cura, mas parece que nem aquilo é suficiente. Era demais pro corpo dele. Eles voam, com ele socando a garota enquanto ela não reage, ainda acreditando que seu amigo ainda estaria ali. Ele precisava ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela na escola. Eles batem em um prédio e caem lá dentro, dialogando entre si enquanto a cura espalha pelo corpo do Ned. Ned, sou eu, por favor. Por favor, Ned, sou eu. Eu te odeio. Você nunca mais vai me defender. Eu nunca mais vou ser visto como inferior por você. Você me desprezando no silêncio, me olhando por baixo. Eu sentia, mas eu sou melhor agora. Melhor. Você nunca entenderia como é ser desprezado. Como é estar sozinho. Como é ser inferior. Ned, eu nunca te vi como inferior. Que? Eu sempre admirei você. Eu nunca poderia imaginar que você me via desse jeito. Como alguém que te despreza. Mas não é real, não é real. A sua força, tudo que você passou, eu não seria capaz de suportar. Eu não seria tão forte quanto você. Por quê? Por que você continua tentando me ajudar? Eu não entendo. O que eu preciso fazer pra você parar? Porque eu não consigo ver um futuro sem você. Por favor, os nossos planos, projetos, vem comigo. Isso tudo pode acabar. Tudo bem. Eu aceito. Ele para, abaixa a cabeça, uma lâmina atravessa o seu estômago. Flamejante, quente, dor. Ned sorri por um segundo, tomado pela adrenalina e medo. Atrás dele está seu pai, Roderick, que retirava a espada, dizendo que ele sempre foi uma decepção, nunca capaz de terminar o que começou. Ouvimos Peter gritando no fundo, puxando o duende macabro com uma teia para fora do prédio e o espancando. May grita e chora enquanto seu amigo cai do prédio, sorrindo. Ela pula e o resgata de cair diretamente para a morte. Ele tá delirando, acabado, enquanto ela pousa com ele em cima de um prédio. Peter e Roderick lutam atravessando prédios espelhados, lutando nos seus escritórios. Como você pôde fazer aquilo com seu próprio filho? Alguns elevam-se pelo pecado, outros caem pela virtude, Peter Parker. Os dois acabam caindo em direção ao chão. Se para o inferno quer ir, é pra lá que iremos! Ele lança uma bomba no asfalto, abrindo um buraco e os levando até os esgotos, nas instalações dos duendes. De volta a May e Ned, ele acorda do seu transe. Os olhos de May se enchem de lágrimas. Ela sempre o defendeu, sempre o ajudou. Frágil, indefeso, alguém que nunca teve os pais que ela teve. O amor que ela recebeu. May? É você? Sim, sou eu. Ned, aguenta firme. Aguenta firme, a gente pode ir pro hospital. Eu só queria ser forte como você. Você é. Ela cerra os seus olhos em raiva, deixa o garoto e pula do prédio, finalmente ciente de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter e Kingsley lutam nos esgotos. Ele consegue acertar Peter, que cai no chão. O homem, doentiamente, ao invés de acabar logo com o Homem-Aranha, usa sua espada flamejante para queimar a ferida profunda no corpo do herói, como uma forma de tortura. Isso é só um palco. E você é só um ator, Parker. Um ator medíocre, fraco e irrelevante. Em alguns anos, nada nem ninguém vai lembrar seu nome. Eu só irei jogar o seu traje sujo no esgoto e o seu corpo queimado. Um indigente. May chega por cima, acertando um soco no Kingsley, enfurecida pelo que ele havia feito com o próprio filho. Não, você não vai fugir do que merece. O homem ainda tenta desferir ataques no Homem-Aranha, mas é incapaz. May solta uma teia na bomba que ele iria explodir para matar os três lá dentro.
Peter e May lutam juntos, é lindo, como se ambos finalmente tivessem se conectado. May aceitando e entendendo as responsabilidades do seu pai, e Peter entendendo de que sua filha era capaz. Kingsley é basicamente surrado, sem saída, ele anda pra trás, com medo dos dois. Ele pega sua espada de fogo que apagou com a água do esgoto e vai desferir um golpe em si mesmo. May solta uma teia, pega a espada e a quebra no meio. Peter solta uma teia e prende o homem na parede. Temos uma visão do lado de fora. A cidade tá toda destruída, as placas de eleição acabadas, pessoas desmaiadas no chão, curadas daquela doença. Acabou. Finalmente. A gente vê o Jameson gritando histericamente, falando que fará de tudo durante o seu mandato para prender o Homem-Aranha e aquela maldita garota aranha. A tela escurece. Realmente a loucura terminou. A cena corta para um carro indo em direção ao cemitério. Peter, MJ e May estão no túmulo do Ned, e a May chora e pede desculpas. Peter parece completamente afetado e pede para sair um pouco. A cena corta e May tá em casa. Ela revira sua mala da escola quando encontra uma carta que Ned a deixou antes de falecer. Eu deveria estar escrevendo uma redação para a faculdade. Eu tentei, de novo e de novo, mas nada. Então, decidi escrever para você. Eu não sei se consigo. Não sei mesmo. Eu não sei se eu posso te acompanhar. Me sinto tão vazio, tão nojento, tão... É corrosivo, sabe? E não é que eu não queira ir com você. Cada vez mais eu sinto e não vai embora. Me consome. E eu só quero que pare. O medo faz a gente cometer tanta burrice. E o meu medo de ser inferior, meu medo de não ser tão bom quanto você, que o mundo não me visse como eu te via, me afastou. Mas eu não quero estar longe. Eu não quero. Por favor. Então eu te peço, cada vez que eu tentar te empurrar, me puxa pra mais perto. Os sumiços, as mensagens não respondidas, as vezes em que eu recusei a sua ajuda. São momentos em que eu me vejo preso por paredes, por tijolos, se construindo ao meu redor, como uma fortaleza. Uma que eu mesmo criei. Sem portas, sem janelas, mas com muito medo. Ali eu fecho os meus olhos com força e imagino o futuro. O futuro que eu te prometi. Que eu me prometi. E de repente, as paredes se tornam vidro. E eu finalmente percebo que eu não preciso me esconder. Não mais. Todos os dias são uma batalha. E eu não me sinto como uma pessoa boa. Não como você acredita que eu seja. Existem sentimentos dentro de mim, May, que não desaparecem. Eles estão aqui. Eu tenho medo que eles te machuquem. E então, eu olho pra você, tão linda, tão inocente. É como se o mundo pudesse ser todo seu. E por um segundo, quando você segura na minha mão, eu sinto que ele pode ser meu também. Mas não. Daí eu me dou conta que o seu brilho, ele é só seu, enquanto o meu só se apaga dia após dia. Eu te vejo embora enquanto eu permaneço. Permaneço preso pela minha inveja, pelo meu anseio de não só estar com você, mas ter o que você tem. Eu queria ter sido um melhor filho, um melhor amigo, um melhor... Talvez eu ainda possa ser. Há algum tempo eu tenho usado algo que eu não deveria. Tentando te afastar, sabe? Mas você continua vindo, me resgatando. Típica Mayday. E dessa forma, você me faz me sentir forte. Dessa forma eu percebo o quão sortudo eu sou. Bom, eu preciso ir embora. Eu encontrei clínicas longe daqui que podem me ajudar. Mas até lá, por favor, termine o nosso maldito jogo. Por mim. Seu idiota favorito. A história também é sobre fragilidade, como a gente tenta escondê-la daqueles que amamos. Como cada vez mais que escondemos, queremos criar uma imagem de superioridade falsa, machucando outras pessoas para nos sentirmos maiores, se tornando uma obsessão. A insegurança nos torna obcecados em mostrarmos para o mundo o quão especiais nós somos, sendo que pessoas especiais de verdade não precisam mostrar nada, elas só são o que são sem ferir ou machucar ninguém. Ned é um exemplo de alguém cego pelo ego,
criado por alguém tão cego pelo ego quanto ele. A gente vê Peter no seu quarto, sentado na cama e vestido de Homem-Aranha. Mayday vai até ele e ambos têm uma conversa. Peter não consegue entender como alguém com a chance de ter um filho tão inteligente, tão promissor e talentoso por perto deixaria essa chance de lado. É quando ele se dá conta que, de certa forma, é o mesmo que ele fez com a May. Querendo protegê-la de tudo, do passado, da verdade, dos seus poderes, ela acabou se distanciando da sua própria filha. Ele acaba pedindo desculpas a May por tudo, dizendo que tinha tanto medo de que o destino dela fosse o mesmo da Annie, que Peter indiretamente afastava ela porque a queria o mais longe da sua vida de aranha possível. Ele não poderia parar de ser quem era, mas podia impedir de que ela sofresse o mesmo destino. Ele admite que foi errado, mas May entende que aquela dor, a dor de perder um filho, é algo impossível de se entender. May, mais uma vez, diz que entende. Ela queria exigir dele algo impossível depois de tanto que ele passou. Ela foi injusta e irresponsável com o grande poder que tinha. A história é sobre o nosso medo de nos tornarmos como nossos pais, o medo da May ser como Peter e perder partes importantes da sua vida dos que ama, sem perceber que ela poderia aderir às melhores partes do seu pai ao invés das ruins. Como a Mary Jane disse, ela poderia se tornar o melhor dos dois mundos, vendo os erros dos seus pais. Nós não somos definidos pela nossa criação, mas por quem somos. Da mesma forma que Ned não quer se tornar como seu pai, e na verdade, ele não estava se tornando. May agora vê que seu pai nunca deixou de ser um herói. Ele não era realmente o herói perfeito que ela imaginava, mas qual o problema disso? Ele era o seu pai, e os dois se amavam, não precisava de mais nada. Peter diz o quanto a garota mudou sua vida, o quanto ela ter aparecido lhe deu luz, vida novamente e força para voltar a ser o Homem-Aranha em uma época tão sombria. Ele tenta repetir o mesmo discurso do começo do filme, mas May diz que ele é péssimo em poesia. Ambos riem e se abraçam. Duas gerações de heróis evoluídos. Aqui outro grande tema da história se prova presente. O quanto uma criação pode alterar a vida de alguém. O amor, o carinho parental e uma boa criação. O paralelo entre o Peter e o Kingsley, a May e o Ned. Amor nos move. É um novo mundo. De certa forma, o Homem-Aranha antigo está ultrapassado. Ali está a nova geração, o novo mundo. Temos cenas de montagem do Peter vendo o jogo de basquete da May em que ela vence, aplaudindo a filha, da peça da Mary Jane sendo refeita e da May programando o jogo que planejava com Ned. As feridas ficam, a dor também, mas a esperança das partes boas de quem amamos, essa fica e para sempre vai ficar. A cena corta para um dos momentos mais épicos do filme, uma narração da May enquanto